Cadê a Joyce? Joyce, pode falar. Senhor presidente, senhores deputados, nós recebemos hoje nesta casa, enfim, o texto da nova Previdência. E como era previsto, já se iniciou uma série de discursos, uma narrativa para desconstruir um texto que é um texto cidadão e necessário para que o nosso país ande para frente. O governador Flávio Dino, que é do Maranhão, que é do PCdoB, hoje saiu fazendo críticas duras ao texto da Previdência. Disse que o texto de Bolsonaro atinge os mais pobres, disse que é cheio de pegadinhas, fez duras críticas. E eu poderia dizer ao governador Flávio Dino que ele está equivocado, que ele está mentindo, que ele está dissimulando, que ele está manipulando os mais pobres. Mas eu não vou dizer isso não. Eu vou contar ao governador do Maranhão o que é a nova reforma da Previdência, que foi estruturada em 4 pilares fundamentais: combate às fraudes, redução de ações judiciais, modernização do processo de cobrança de dívidas, equidade e a criação de um novo regime de capitalização para as novas gerações, para que as novas gerações possam ter previdência. Para formular, senhor governador, essa nova Previdência, eu acho que o senhor não leu o texto, não entendeu ou não quis entender, a gente estabeleceu alguns princípios, como regras justas e igualitárias, sustentabilidade financeira, respeito ao direito adquirido, transparência e separação clara entre o sistema de natureza previdenciária, ou seja, a Previdência, e o de natureza assistencial, ou seja, a assistência. É uma questão de justiça, senhor governador desinformado. Quem ganha menos, o mais pobre, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Anote aí, quem não entendeu. Aquele que ganha menos, que ganha até um salário mínimo, pagará menos, terá uma redução na contribuição. Hoje, paga-se 8%. Com o novo texto, será 7,5%. São 23 milhões de pessoas de um universo de 55 milhões. E para os servidores públicos, minha gente? Hoje, os servidores públicos pagam uma alíquota máxima de 11%. Essa alíquota poderá chegar a 16,8%. 16,8%, aí você pode me dizer, meu Deus do céu, vai sobretaxar o professor que ganha pouco? Vai sobretaxar o militar que ganha pouco? Não! É para quem ganha 39 mil reais. Não é para quem ganha 2, 3, 4, 5, 6 mil reais. Não! É para quem ganha 39 mil reais. Essa é uma previdência que vai fazer justiça e que vai, inclusive, mexer com a nossa previdência. Vai ter corte e tem que ter sim aqui nessa casa. Nós, deputados, estaremos no mesmo regime geral da Previdência. E só no mesmo regime geral. Isso é equidade. Todos estão incluídos aqui. Servidores públicos, trabalhadores regidos pelo INSS, militares, porque o texto vai chegar também, e nós, políticos. E é assim que tem que ser, porque senão nós não teremos autoridade moral para cobrar a aprovação desse texto nessa casa. Nós temos, nós políticos, que dar a contribuição. Todos, executivo, legislativo, judiciário. Aliás, o Flávio Dino foi juiz, e tem muito juiz aposentado com seus 28, 30 mil, e que está contra esse novo sistema. Nós temos que fazer justiça de fato. Nós temos que manter a sustentabilidade, chegar a um equilíbrio em 10 anos. Com esse texto, nós teremos 1 trilhão de economia. É muito dinheiro. Dinheiro para quê? Para ser investido em educação, saúde, segurança. É isso que nós queremos. É isso que o mais pobre precisa. A gente tem que tirar o excesso de privilégio dos barões da Previdência e atender o povo mais pobre de verdade. É isso, presidente. Muito obrigada. Os governadores estão, nesse momento, conhecendo o detalhamento da nova A nova Previdência, ela é
importante para o país, porque, primeiro, ela separa previdência de assistência. Segundo, ela é fraterna, porque ela reduz a cobrança daqueles que ganham menos e tem a preocupação da justiça social em aumentar as contribuições daqueles que ganham mais. Outro aspecto muito importante é que ela também vai ter aplicação aos estados por conta da necessidade de se reequilibrar a previdência pública também nos estados. E municípios? Da mesma maneira. Da mesma forma, é muito importante a gente ressaltar que esta é uma nova previdência que conserta a atual previdência brasileira pelo sistema de repartição e pela primeira vez na história do Brasil se separa o que é aquele sistema de seguridade do que é a assistência que é financiada com impostos e contribuições de cada uma dos brasileiros e das brasileiras. É muito importante ressaltar que também se constrói um novo caminho. Esse novo caminho ele é através do regime de capitalização, que já provou em vários países do mundo ser um regime sustentável, ser um regime que contribui de maneira muito clara para a ampliação da poupança interna. O Brasil é um país que precisa ter condições, em 4 ou 5 anos, de levar sua poupança interna para próximo de 20% do nosso PIB, para permitir que nós tenhamos a independência, ou seja, possamos financiar o nosso crescimento, possamos comprar novas tecnologias ou desenvolvê-las, possamos reduzir a dependência externa. O Brasil vai estabilizar ainda mais a sua moeda e vai encostar nas grandes nações do mundo. A nova Previdência, ela tem que superar as disputas políticas partidárias, ela tem que superar as questões ideológicas, porque ela se trata de uma escolha que hoje o governo colocou na mão dos senhores e senhoras congressistas, que em nome da sociedade vão aperfeiçoá-la, vão melhorá-la, mas não há nenhuma dúvida de que a escolha que o Brasil fez já desde as eleições é de que o Brasil pudesse ser uma grande nação. E para isso precisa resolver a questão previdenciária, precisa fundamentalmente fazer uma coisa muito importante, que é dar segurança a quem está no presente. O sistema que nós temos hoje, se ele não for modificado, se ele não for ajustado, ele poderá ter problemas no futuro. Nações como a Espanha, há 10 anos atrás, viveram momentos semelhantes como o nosso. Próprio Portugal teve uma situação semelhante à nossa. O Portugal teve que cortar 30% de todas as aposentadorias e hoje é um dos países europeus que mais cresce. Ou seja, vários e vários países já passaram por esse momento. E o governo com diálogo, o presidente foi até o Congresso Nacional, na presença dos líderes da Câmara e do Senado, também de maneira inédita, e leva pessoalmente esse grande pacto que nós temos que fazer a favor das pessoas no Brasil. E até que ponto essa superexposição do presidente com a divulgação desses áudios atrapalha o trâmite da reforma da Previdência? Olha, eu estou falando de reforma eu estou falando da nova Previdência, que é o que importa para os brasileiros. Essa questão dos áudios importa para setores da imprensa brasileira. Então, eu preciso me preocupar com a vida do cidadão e da cidadã, que precisa saber que vai se aposentar com segurança, que nós estamos criando um novo sistema previdenciário no Brasil, que é a capitalização, para garantir que os nossos filhos e os nossos netos... Vamos reconhecer aqui que o sistema de repartição, como nós organizamos no Brasil, é um fracasso geracional. As últimas gerações... Com licença, não, claro que não. É muito melhor, muito mais inteligente, porque vai ser um modelo de poupança individual, que é completamente diferente da capitalização em fundos, como foi no Chile. A poupança individual respeita a tradição brasileira, aquilo que já está consagrado. Quem de nós aqui que não tem uma poupança, né? Ou seja, isso já está no nosso dia a dia. E por que em poupança individual?
porque isso traz segurança para as pessoas, tranquilidade para as pessoas e vai permitir usar o conceito da capitalização para fazer o Brasil crescer. Então, não é apenas uma reforma de um sistema, é uma nova previdência, porque ele olha para o presente e para o futuro, dá segurança no presente e traz tranquilidade no futuro. E eu quero só dizer uma coisa para todos vocês, uma coisa muito importante a todos vocês. Esta pauta, após a aprovação, e nós vamos aprová-la na Câmara e no Senado, vocês vão ter que esquecer a pauta da Previdência, porque pelos próximos 20 anos o Brasil vai estar consertado e construindo um caminho muito melhor do que a gente teve até aqui. Os líderes do Congresso receberam muito bem. Todos me mandaram mensagem agradecendo a ida do presidente, dizer que consideraram um gesto muito significativo a presença do presidente lá, que foi lá daquele seu jeito de sempre, né? Com humildade, dialogando, lembrando que lá ele passou os últimos 28 anos da sua vida e foi lá pedir o apoio e principalmente a parceria com a Câmara e o Senado. Vejo que o Senado já vai acompanhar a tramitação do projeto na Câmara, exatamente para que seja feito um grande pacto a favor do Brasil. E esse aqui é o objetivo. Os governadores estão recebendo muito positivamente. O secretário Rogério Marinho está fazendo uma apresentação. O ministro Paulo Guedes, que é o grande comandante de todo esse processo, também já fez a sua apresentação e a recepção está sendo muito positiva. É claro, nós vamos ter que fazer, e nós sabemos disso, ajustes no texto. E, evidentemente, que os governadores, com as suas bancadas, vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. E vamos lá. Nós a cada dia ouvimos mais e mais governadores falando que o Estado está em ponto de falir, está com dificuldade de pagar o salário dos servidores, está com dificuldade de honrar os seus compromissos. Então, quando a gente diz que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito para levar o Brasil num novo caminho, numa nova direção, é isso. E é por isso que nós estamos, com base no diálogo, tanto com o Poder Legislativo quanto o Poder Judiciário, construindo um caminho que daqui 6 ou 7 meses nós teremos um novo Brasil. Muito obrigado. Estão na reforma.